Você lembra, Maria? Porque ela não foi gerada por mãe. Porque ela não teve mãe. Ela nasceu de um homem, por assim dizer. Ela nasceu da costa de Zeus. Tá? Ou da cabeça. Ela é uma deusa que não foi gerada por uma deusa. Ela não veio de ventre nenhum. Ela é filha somente do seu pai. Mesmo que seja uma personagem, né, um gênero feminino, ela vai ficar ao lado do masculino, porque o masculino cometeu um crime que era, do ponto de vista das Erinhas, indesculpável. Não há como desculpar alguém que mata a mãe, a não ser na perspectiva de uma sociedade que começa a tomar conta, onde começa a tomar conta os homens e não as mulheres. Tá? E aí, Maria, eu fiquei pensando na correspondência que esse mito tem nas mitologias africanas. E, evidentemente, a minha reflexão apontou para as Yamis. Tá? As Yamis. E aí, quando a gente chega em mitologias africanas, a gente pensa qual é a diferença do mito congelado no tempo e os mitos vivos. As mitologias africanas no Brasil se transformaram e até hoje são contadas e recontadas por meio do discurso religioso, dentro das casas, dentro das diversas nações, das religiões de matriz africanas, o que faz da religião de matriz africana muito mais do que uma religião, mas um depositário de mitos que são imorredouros e que estão sendo contados e recontados a cada vez que alguém se reúne para assistir um xirê, para fazer um xirê. Cada vez que alguém se reúne para cultuar os orixás, aqueles mitos são contados e são recontados. Isso faz dessa mitologia africana uma mitologia viva, não uma mitologia condenada, não uma mitologia congelada no tempo, não uma mitologia que ficou. Ninguém hoje mais reza para Zeus, ninguém hoje mais faz sacrifícios para Atena, ninguém mais é devoto de Dionísio. Mas os deuses africanos estão aí, estão presentes no nosso cotidiano. Muito bem, mas essa correspondência, por que a gente pode fazer? Porque o maior pecado que se poderia cometer contra as Erinhas, e elas são chamadas de Eumênides, porque a palavra Erinha para o grego, assim como o nome das Yamis era impronunciável, Eumênides significa as abençoadas. Assim como o Yorubá, quando vai falar das Yamis, não usa a expressão Yami, não usa o nome delas, usa nossas irmãs, porque por conta do respeito. O grego também fazia isso, chamar de Erinhas, chamar de Eumênides, as abençoadas. Mas o maior pecado que você poderia cometer contra as Erinhas era o pecado, eu estou usando uma categoria que é cristã, pecado, tá? É uma categoria estranha ao pensamento grego, mas é comum para nós que a gente entende o significado de pecado. Tá? Fazendo analisando uma cultura com categoria nossa, perfeito? Mas o maior erro que você poderia cometer, e estou usando a expressão pecado para se tratar de algo religioso, é a híbris, que era exatamente a desmedida. Os deuses gregos mantinham os homens sob o domínio deles, para que os homens não esquecessem, homens e mulheres, da sua condição de humanos. A pior coisa que você poderia cometer quanto uma divindade grega era se comparar a ela em alguns aspectos, ou na beleza, ou na força, ou na inteligência. Os deuses gregos sempre castigavam a humanidade quando ela tentava se comparar a eles. A híbris significa desmedida, ir além do que se deve ir. Tá? Conversando sobre as Yamis com os meus alunos de mitologia urubá, nós pensamos que a existência de uma força como as Yamis, ela serve como regulador da sociedade. Ou seja, na perspectiva urubá, você pode ser rico, você pode ser inteligente, você pode ser bonito, mas você não pode ser rico demais, inteligente demais, bonito demais, nem poderoso demais. Porque isso colocaria você muito próximo daquilo que você não deve ser. Ou seja, você extrapolaria a sua condição humana. Elas são reguladoras. E mais, as Yamis representam a vingança feminina.
a partir de estruturas de pensamento diferenciadas. Elas podem ser consideradas ciências porque não essa ciência que a academia diz que é ciência, mas elas são consideradas ciências na filosofia porque a presença dos elementos como ar, terra, fogo, e é a partir desses elementos que esses enacionismos são construídos. Então, por exemplo, para os Marim, o enacionismo deles diz que quem funda, né, quem é responsável pela Terra, pelo universo, não é uma mãe ancestral, é Oxumaré, é Dan. E o útero do mundo, sim, é Nanã. Então, eu acredito no seguinte, como por consequência dessas várias narrativas, a gente consegue mapear, inclusive nas sociedades antigas africanas, que a questão uterina que o Diop vai trazer, ela está presente como essencialidade da vida, tá? Independente de ser autogerada ou não. Alguns enacionismos dizem que a vida é autogerada no útero, outros que houve participação de uma outra semente, que é a semente masculina, e que daí o início da vida se dá. Eu acredito no seguinte, a noção de vida, né, a explosão da vida, ela está ligada a uma semântica da fúria, né, porque a vida não é passiva, ela está ancorada sempre no movimento, na explosão e na fúria, né, na força. Então, a minha tese é a seguinte, eu concordo, achei maravilhoso, inclusive, a vingança, ela, da forma que ela que a sua tese diz, né, é retirado o rompimento do matriarcado. Mas eu acho também que é de uma natureza indomável, eu acho que tem muito a ver com isso também. Uma natureza indomável, né? Aquela que não pode, ela pode ser agradada, controlada, mas ela não pode ser interrompida. Então, eu acredito que, e é outra coisa, a gente também tem que analisar a ideia de vingança, né? De revés, né? O amazonismo, a narrativa sobre o amazonismo, ela tem uma origem que ela vai parar na África, mas ela não é essencialmente africana, né? Sim, o amazonismo, que a gente está falando, jogando assim, mas depois eu acho que a gente vai poder decupar melhor, né? Ele é de uma outra origem, não é de uma origem africana. Então, acho que a minha fala inicial já está boa, vou lá pegar uma aguinha pra gente. E agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Obrigada. Posição aqui o nosso microfone. Até meio-dia só, tá? Deixa eu Começar o só bate-papo. falar uma coisa aqui, então. A gente tem uma parte, o texto não foi à toa, é um curso, tá? É um curso de formação também. Então a gente vai bater esse papo agora, mas a segunda parte do curso tem uma parte chatíssima, que é mais acadêmica mesmo, onde a gente vai precisar tratar alguns conceitos que ao longo do curso eles vão aparecer e a gente vai ter que fazer esse exercício de descolamento daquilo que é radicado pela Academia Europeia e daquilo que a gente vai produzir como pensamento aqui. Então a segunda parte vai ser um pouco mais nesse sentido. Vamos fazer isso então. E aí, vamos lá? Quem é que começa? Questões? Mais, gente, vamos bater Vou papo. pegar o microfone. Senão eu vou falar mais aqui. Na verdade, é uma pergunta rápida. Eu confesso que eu não consegui ler o texto todo, li só uma parte, mas eu fiquei pensando rapidamente aqui, ouvindo a fala de vocês, e queria perguntar o quanto a questão da vingança não estaria ligada à justiça.
Então, eu descobri há pouquíssimo tempo que a antropologia que eu pratico é simétrica. Quer dizer que quem fala não sou eu, né? Quem fala não é a minha análise, mas aqueles pelos quais a minha análise passa. Eu acredito no seguinte, acredito que é super difícil responder isso quando a gente tem na nossa mentalidade, na nossa formação estrutural, uma ideia de justiça, uma ideia de vingança que passa pela produção no sentido ocidental, né? Para falar a verdade, eu não acredito nem numa ideia de justiça e nem numa ideia de vingança. Quando eu falo de uma força indomável, eu estou falando de uma força que ela não é direcionada de forma nenhuma para nenhum tipo de sanção, porque a própria sanção, assim como o pecado, é uma produção ocidental do controle sobre a sociedade. Então, quando eu falo de força indomável, né, eu estou falando da força geradora. Ela por si só já é uma potência de tal forma extraordinária, né, que ela não pode sequer ser classificada, né, não pode ser caracterizada. Então, nas narrativas urbanas, a proteção das Eamídias, existem vários itãs que falam das Eamídias, né? E elas estão sempre inclinadas a proteger as mulheres, né? Algumas das narrativas são até engraçadas, né? Que elas sancionam, né? Com violência, traições, e sempre direcionado ao homem, né? Acredito eu também que há uma produção no sentido da proteção do útero. Eu vou dizer o porquê. Vou lá na pesquisa do seu argumento do útero, né? Para a unidade de pensamento africana, o útero ele é a grande cabaça do mundo, né? O mundo é uma grande cabaça e o útero é a cabaça do mundo. E aí nós descobrimos o seguinte durante a pesquisa. As mulheres africanas que aqui chegaram escravizadas no mercado, algumas delas foram classificadas pela corte portuguesa como indomáveis. Assim, elas eram rebeldes e a gente vai ver isso, né, na parte conceitual que a gente vai trazer, da onde surge essa classificação na sua origem, mas elas eram indomáveis e não eram dadas ao trabalho doméstico. Então, essas são as escravizadas que passam a fazer parte do mercado de escravo na rua, né, nas ruas. E aí, por que é importante falar isso? Foram essas mulheres que fundam no Brasil o mercado internacional. E eu estou falando assim, de verdade. O comércio internacional é fundado pelas mulheres do tabuleiro nas feiras, porque elas têm contato com os exportadores, né, que trazem elementos, louça, tecido, de tudo quanto é lugar, e elas começam a negociar com eles a partir daquilo que elas conseguem vender. Com isso, elas fundam, né, a questão da vaidade lá das Irias. Elas fundam também o mercado de ourives, porque há um decreto que determina o seguinte, assim, as ficaram muito ofendidas pelo fato dessas mulheres se enfeitarem muito. Era uma característica dessas mulheres se enfeitarem muito. E as sinhás não tinham tombo, né? Aqueles turbantes, aquelas... E aí o decreto do rei, né, proíbe o uso de certas cores, certas joias, certos panos para essas mulheres, para que as sinhás não se sentissem mais tão ofendidas com aquela realeza. E essas mulheres fundam o mercado de ourives, que são joias. Eu não sei se a Érica trouxe, mas se ela trouxe no slide, a gente vai ter oportunidade de
de mostrar. São joias que têm características de ser muito cravejada de marcas. Aquelas joias, parece um macramê no metal. Então, esse modelo de joias, ele pertence a esse mercado de origens que elas fundam na Bahia. E essas mulheres, juntando dinheiro, elas começam não só a comprar a própria alforria a partir das irmandades, aí a propriedade de fala está aqui, mas elas também passam a comprar meninas escravizadas, mais ou menos com 12 anos de idade, órfão. E aí, na história do Brasil, isso aparece como escravos que compram escravos. Mas por que elas compravam majoritariamente meninas? Órfãos, com mais ou menos 12 anos de idade. E colocavam essas meninas dentro daqueles casarões que eram delas. E quando essas meninas faziam mais ou menos 19, 20 anos de idade, elas alforriavam essas meninas, mas essas meninas já estavam educadas para o ofício do tabuleiro, para o ofício da feira. E também iniciadas. Né? Porque essas mulheres, elas reprogramaram a sua estratégia de gestão para dar continuidade ao útero africano, para que o útero africano não se perdesse. Né? E como é que elas poderiam garantir que essas meninas continuariam aliançadas com esse propósito? Elas se tornavam mãe dessas meninas, ao iniciá-las dentro dos cultos que hoje a gente conhece como candomblé. Então, as estratégias de manutenção do útero africano, elas vieram para o Brasil como forma de ontologia, como conjunto de conhecimento. Então, acredito eu, tentando voltar lá à pergunta da irmã, que a punição, o justiçamento, a ira, a fúria, são categorias que não cabem quando a gente fala de um conhecimento baseado nessa ideia seminal do útero africano. Essas mulheres, elas representam, pela sua própria produção de presença, uma fúria, um poder indizível, né? Que está refletido aqui, né? Quando a gente olha para nossas comunidades, quem são as mães da favela, quem são as tias, quem são as tias das escolas de samba, né? Isso continua ao longo do tempo. Vai defender os historiadores, né? Vai defender. Defende aí, defende aí. Vai apanhar. Mentira. Bom dia, primeiramente, a todas e todas que estão aqui. Sou Jorge Nascimento. Aquela ali é minha mãe, a mulher mais linda do mundo, né? Uma das matriarcas do Oju. Eu queria perguntar para a irmã Marina, para o irmão também que pode responder perfeitamente. Assim, hoje a gente está vendo um grande debate sobre essa questão da legalização do aborto aqui no Brasil, né? E eu gostaria de perguntar como que é dentro da visão africana justamente essa questão, porque é uma coisa que eu tenho extremo cuidado no tratar, porque eu sou o 11º filho dessa mulher maravilhosa, né, e que nunca desfez de nenhum, como mulher africana que é. Então, eu gostaria, a pergunta que fica é essa. Obrigado. Mas é claro que eu vou jogar no seu colo. Só queria falar rapidinho sobre o que a irmã perguntou anteriormente, que é uma questão muito interessante, o negócio da justiça e da vingança. Tá? Eu acho que a Marina não gosta da mitologia grega por razões que ela conhece e algumas que ela até desconhece. São inconscientes, mas são perfeitamente compreensíveis. A cultura grega é extremamente masculinizada e ela foi montada justamente em cima do esforço histórico para você tirar da mulher, aliás, confinar a mulher a um lugar, não só um lugar, mas a um espaço
do qual ela era praticamente prisioneira, né? O lugar da mulher grega no gineceu, não é na ágora falando da política, a mulher é para ficar dentro de casa. É uma sociedade que, aliás, foi a inspiração de muitas que vieram depois, europeias, não é isso? Mas a cultura grega faz algo muito perverso, esse negócio de justiça e de vingança, porque na concepção da polis grega, a vingança é feminina, mas a justiça é masculina. Olha que maldade. Olha só a armadilha, né? Como se a vingança, Maria, não fosse a manifestação da explosão da vida, como você falou. É justamente isso que as amigas representam. Né? Pensando, elas são aborrecidas com a humanidade. Não, não é isso não. Tá? Elas são a reminiscência de que o poder feminino ele pode ser incontrolável. Então, o discurso da polis é: se as erinhas femininas são o significado da vingança, o Areópago, que era um tribunal que julgava os crimes na Grécia, era constituído só por homens. Olha só. Então, os homens, segundo essa perspectiva, é por isso que você não gosta deles, inconsciente mesmo, inconsciente, porque ela, como se a mulher fosse a imagem do desmedido e os homens da racionalidade, né? Interessante que na cultura urubá, lembrando que quem exerce justiça é Xangô e as mulheres exercem outra coisa. Mas, então, a justiça no mundo masculinizado, no pós-matriarcado, ela é capturada pelos homens e se torna um símbolo masculino. E a vida, aquilo que nos faz estar aqui, o útero, ele é, digamos assim, responsável pela vingança, pela ira desmedida e etc. Tá? Isso é uma construção histórica que é parte dessa dominação secular que os homens vão estabelecendo aos poucos sobre as mulheres e colocando as mulheres no lugar, entre mil aspas, evidentemente, delas numa sociedade masculinizada. Tá? Então, essa distinção entre justiça e vingança é muito interessante, porque não era assim antes. Não era assim antes da polis. Tá? Não era essa organização social onde o desmedido é feminino e a organização é masculina. Mas sobre essa coisa que eu vou deixar minha irmã falar, eu quero só lembrar alguns princípios importantes das culturas africanas. Né? Assim, qual é o princípio fundamental nas cosmogonias africanas aí? Independe, pode ser entre os Shonas, pode ser entre os Bambara, pode ser entre os Yorubá. O princípio fundamental é a produção e a manutenção da vida. Tá? Então, aqui eu estou falando que eu estou falando de uma perspectiva africana, não estou dando a minha opinião. Né? Então, de antemão, eu me recuso a dar opinião sobre aquilo que é um assunto essencialmente feminino. Né? Não é, eu não tenho que dar opinião, certo? Mas, de qualquer maneira, da perspectiva africana, é a produção e manutenção da vida. Nas religiões de matriz africanas, que nós temos no Brasil, o essencial não é eu vou orar pelo meu irmão para que ele seja curado. Né? Não, eu vou alimentar o meu irmão. Nós somos a cultura da manutenção da vida e a preocupação maior é a condição de sustentabilidade da vida na Terra. Então, não sei se é uma ideia estranha às culturas africanas a escolha, porque a gente está falando muito de africanos, tudo mais, está falando todo dia com as minhas alunas, e aí particularmente com as alunas. A cultura urubá é muito masculina, é machista, pra caramba, tá? Não é o reino da felicidade, não é o Éden. Também como outras sociedades, ali a matrifocalidade, a patrifocalidade entraram em brigas tremendas e no final desse processo doloroso ao longo da história, os homens tomaram poder. Tá? Tanto que foi aqui no Brasil e não lá que o sagrado, que as sacerdotisas, as iás reconstruíram o universo religioso, mas sacerdócio em África é masculino, não é feminino não. Tá? Aqui as iás subverteram isso. Bacana, porque as iás subverteram até o discurso sobre o sagrado. O candomblé nasceu aqui graças às irmandades femininas. Se não fossem as mulheres,
não teria organizado os eguibés aqui, não teria as famílias como nós temos hoje. Poderia ter sido uma outra coisa, mas religião organizada, o tipo que nós temos hoje, se deve à capacidade feminina de organizar e inventar a noção de família. O que Marina, minha irmã, está falando aqui, por que comprar os ventres, né? Por que comprar primeiro os ventres? Tudo bem, se sobrasse dinheiro a gente compra os homens, mas por que comprar os ventres? Porque essa prioridade das minas, e eram as pretas minas, gente, as pretas minas dominavam o comércio de comida do século XIX, as feiras livres, tá? E transformavam os recursos que ganhavam em objetos móveis, em joias, e não botavam em banco. Por que preta mina não colocava dinheiro em banco? Elas não confiam no sistema bancário português, evidentemente. A gente bota. O primeiro banco fundado aqui em 1808 foi o Banco do Brasil. Eu acho que a preta mina, inteligente daquele, não, vou botar o dinheiro, caderneta de poupança. Não, eu fui ao Museu Afro Brasil agora com meus alunos, voltei de lá, uma exposição das joias de Irmandade, de Nossa Boa Morte. Que coisa fantástica. Como elas transformavam o lucro em bens móveis. Isso aqui ninguém vai tirar o uso no corpo, está aqui, ó, está aqui dentro. Né? Aquela inteligência da preta mina. Ali onde fica Candelária, atrás ficava o grande mercado do Rio de Janeiro. Pelo menos a metade daqueles boxes pertenciam a pretas minas. Tá? Se a gente comparasse com hoje, elas seriam donas da rede McDonald's, que todo mundo comia no tabuleiro das pretas minas no Rio de Janeiro. Pessoas comiam fora de casa, não levavam marmita. Então, as mulheres eram uma potência principalmente econômica. Principalmente, né? Quando nós tivermos a oportunidade de conversar sobre as irmandades, que vai ser o nosso próximo encontro, nós vamos ver como isso se dava dentro das irmandades. E como o sagrado feminino, que é de uma inteligência fantástica, antecipava o que poderia acontecer e fazia o que fez. Está ali, as irmandades estão aí até hoje contando a sua própria história. Mas eu vou deixar a irmã Marina falar sobre isso. Antes da Marina responder, que esse assunto é polêmico, né? É polêmico. Vai demorar um tempinho. A gente já está mais ou menos meio-dia. Depois da resposta dela, nós vamos dar uma paradinha para o almoço. As mulheres do Sabores do Porco estão aí, fizeram uma comida toda especial. Inclusive as cores da comida são em homenagem às nossas iabás, né? Vocês vão ver lá o rebolinho roxo em homenagem a Nanã. Nós fizemos uma mesa representando todas as iabás, a Oxum, Nanã, Iemanjá, Euá, Obá, que são as nossas grandes rainhas. E essa mesa ela está aberta para vocês degustarem lá as delícias que foram trazidas. Eu queria só fazer uma intervenção na fala do irmão, né, que os iorubás são patriarcais. Que eles se colocam como patriarcais e constituem origem, as sociedades são patriarcais. Houve um momento em que o patriarcado dominou. Então, assim, essa é a Constituição que a gente está acostumado a ver e acessar, porque normalmente quem escreve sobre isso são homens, né? São homens que estão escrevendo. Tem uma teórica chamada Ifema Diume, nós estamos tentando o direito autoral para traduzir esse trabalho, já está em tradução, eu utilizo ele no meu trabalho, e ela faz durante 20 anos uma etnografia na sociedade Igbo, e ela é Igbo, né? Essa é a grande diferença. Ela durante 20 anos ela transcreve um processo etnográfico e ela publica isso em um livro chamado Maridos Femininos, Esposas Masculinas. E ela deflagra que hoje a sociedade Igbo ainda é matriarcal e que dentro disso existe um processo colonial patriarcalista que fortalece teorias para dizer o contrário, mas ela traz um quadro de características muito bem construídos, mostrando que todos os vestígios, não só da matrilinearidade, mas principalmente do matriarcado,
estão incorporados naquela sociedade. E aí é importante a gente entender, não é porque é matrilinear, né, a Marina depois vai falar melhor sobre isso, que não é patriarcal, que tem sociedades matrilineares que são patriarcais, são conceitos diferenciados. Pode ser que uma sociedade matriarcal seja patrilinear, que são coisas diferentes. A gente vai falar bem sobre isso porque é uma confusão que o pessoal acaba fazendo. Mas então existe não só a IFE, mas vem outras mulheres do continente e da diáspora falando assim, não é bem assim. Porque todo mundo que escreveu essa história estava intencionado a um projeto patriarcal. Então também estamos trazendo aí teorias para desmistificar porque os iorubanos sabem como é que eles já chegam, né? Inclusive chantageou. Exatamente. Se pega lá fora. E você sabe a opinião sobre isso. Vai ficar com mais raiva de historiador ainda. Pois é, já não gosto de historiador. Vai raiva. Bom, primeiro eu queria falar que não foi tão inocente assim. Né? Eu, para construir a minha etnografia, eu tive que estudar as psicostasias do Kemet. Numa delas, a gente encontra uma imagem muito, que agora, sobretudo, está circulando bastante, que é aquela imagem da deusa Nibiru, com a asa aberta assim, todo mundo usa, inclusive a Harley Davidson, né? É um círculo com a asa aberta assim, e a imagem também da balança da Maat, né? Aqui, rapidinho, só para justificar da onde eu tiro a raiva pela Grécia conscientemente, tá? Aquela balança, ela significa, elas têm do lado uma pena, do outro lado o coração, né? Isso quer dizer que dentro do fundamento filosófico né, daquela grande sociedade africana, que o coração e a racionalidade, a pena, a razão, né? A razão é a pena porque são as escolhas que você faz. E o coração, eles precisam pesar a mesma quantidade, eles precisam pesar igual. O que a Europa faz? A Europa diz que a emoção, que é uma característica da descrição antropológica sobre africanos, são muito emocionais, são muito irracionais, para gerar ideia de racionalidade. Ela é aquilo que constitui o ser europeu como um homem, a racionalidade. Isso vai ser reafirmado no decorrer da filosofia grego-romana, que tem a sua essência, o seu princípio, nessa psicostasia da Maat, que tem 36 princípios. Então, o patriarcado, ele nada mais é do que o projeto total que vai referendar toda a crueldade do pensamento ocidental europeu. E é por isso que eu não gosto. Bom, vamos voltar lá. Bom, quem me conhece já sabe que essa temática para mim, eu sou o tipo de pessoa que já passei da fase dolorosa da militância, que é você descolar a sua raiva, né? Eu sou uma antropóloga do trauma. Então, quando a gente estuda trauma, a gente tem que, infelizmente, reviver e reacionar toda a história, né, da escravização negra, para poder entender quais são os processos sociais que vão disparar os traumas coletivos. Eu tive que passar por isso, né? Mas, como toda mulher preta, né, eu passei por todo um processo doloroso de raiva, né, que é uma coisa própria do trauma, né, e que a população negra ainda continua a negar-se a esse processo, né. Não tem problema sentir fúria. Uma pessoa que sofre uma violência,
Ela precisa passar pelo período da fúria. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a entender que eu estava me retirando desse processo para poder olhar para ele e escrever a praga da monografia, eu tive que fazer uma escolha, né? Quando eu falo de qualquer coisa que tenha mulher negra, criança negra, povo negro, eu escolhi olhar para esta realidade em que vivemos agora, para analisá-la e poder emitir a minha reflexão sobre isso. Então, a primeira coisa, o princípio africano, como muito bem disse o irmão, é pela vida, tá? Mas a morte não é uma questão complicada para o pensamento africano, porque ela nada mais é do que uma outra nuance, né? Várias narrativas da filosofia, e aí eu não falo filosofia africana, eu falo filosofia porque a filosofia ela é africana por uma questão primordial. Quando a gente fala em antíteses e opostos, nós estamos ancorando a nossa narrativa no pensamento muito ocidental. O pensamento africano, filosófico, ele é de continuidade. Então, portanto, a morte e a vida são processos em continuidade, são processos integrados, né? Nós, praticantes de matriz africana, convivemos com os nossos ancestrais num plano do invisível. Isso não é um problema africano. Então, a questão do aborto, ela não vai se respaldar por esse sentimento de luto, esse descolamento da ideia de vida, quando eu estou falando de aborto. Essa é uma questão. Uma outra coisa, se a gente olhar para a própria narrativa africana, mitológica, nós vamos encontrar a cidade Egbeoru. Egbeoru é uma cidade de crianças, são a cidade das crianças Abiku. Essa sociedade é uma sociedade que guarda uma grande sabedoria. E Abiku é uma coisa, né? Quem é de axé sabe que a maioria dos nossos mais velhos nem fala. Todos nós somos Abiku. Tá? Todos nós somos Abiku, porque a gente vai morrer, né? Vamos passar por um outro estado de existência. A diferença é que nessa sociedade o Itan diz que existem os Abiku-Adá e os Abiku-Modê. Os Abiku-Adá são um conjunto de crianças que fizeram um acordo, né? Numa brincadeira eles fizeram um acordo. O acordo é o seguinte: toda vez que a gente for a ele e nos lembrarmos que precisamos voltar, a gente vai voltar. Então são crianças que morrem quando se lembram de que precisam voltar. Nós somos Abiku-Adá. Nós vamos cumprir aqui o nosso Odu, nosso destino, ou não, e vamos voltar ao Oru. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente, né, quando a gente se propõe a refletir sobre uma perspectiva africana as nossas questões, a gente precisa ter muito claro que a gente não está lidando com as categorias e com os sentimentos, com a emoção do Ocidente. Só que quando a gente olha para o Brasil hoje, né, 2018, a gente tem que admitir que a gente passou por um processo de holocausto. E que a população preta, como uma população que precisa se admitir na sua potência intelectual, na sua potência espiritual, a gente precisa olhar para isso que aconteceu conosco e entender que qualquer ideologia que tenha uma raiz europeia, por princípio, defenderá demandas da sobrevivência das mulheres europeias. Por que eu estou falando isso?
Porque quando a gente fala em aborto como política pública, é óbvio que a gente está olhando por fato das mulheres que morrem no aborto, são mulheres pretas, que não têm dinheiro para fazer o aborto seguro do ginecologista da Zona Sul, de fato. Então, por esse viés, o aborto como política pública, ele passa a atender uma demanda para cessar o processo abicumodê das mulheres que desencarnam e morrem porque são violentadas no sistema, na lógica, né, capitalista em que vivemos. Por outro lado, quando essas mulheres são atendidas no posto de saúde, nos hospitais, independente delas serem independente do processo não ser um aborto, né, porque é proibido, elas são maltratadas, né? Nós recebemos menos anestesia, né? Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. A política pública, que não vai garantir a nossa sobrevivência, porque no processo de atenção à saúde, nós morremos mais e nossos filhos também morrem mais. A maior taxa de mortalidade neonatal são de crianças negras. E isso por atendimento, né? No atendimento, não por outras questões como nutricionais, como impacto de doença. A mortalidade no atendimento, quem mais morre, e esse dado ele fica escondido lá nos dados sobre mortes em neonatal. A maioria das crianças são negras. Isso não é à toa. Então, quando a gente fala de aborto como política pública no Brasil, né, a gente precisa pensar todas essas nuances. Infelizmente, a mulher preta, sobretudo as mulheres pretas acadêmicas que estão produzindo, e de fato isso precisa acontecer, né? Estão produzindo outras narrativas a partir do lugar, do chão, de onde elas vêm. Elas estão tão absorvidas pelas ideologias que elas não estão refletindo essas outras nuances do que significa uma defesa pela liberação do aborto, quando a gente não tem humanidade no processo de atenção básica de saúde. Então, eu acho, a minha opinião agora, tá? Eu acho que a população negra, né, no processo total, ela não tem condição ainda de discutir o aborto. Quando ela não consegue sequer sair da discussão sobre o racismo como um processo a ser denunciado. Olha o atraso. Nós ainda estamos falando, tentando cimentar a discussão sobre o racismo como um processo a ser denunciado. O racismo não precisa mais ser denunciado. E a gente precisa sair dessa localização psicológica, que é a nossa resposta àquilo que o branco disse que a gente pertence, que é o lugar do subalterno. A gente precisa sair psicologicamente do lugar do subalterno. A gente não precisa mais dizer absolutamente nada do que acontece conosco, porque somos nós que devemos produzir essas narrativas. E a gente não precisa mais da autorização de ninguém para falar sobre isso. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que as mulheres negras, eu acho que o aborto como política pública para a mulher branca é maravilhoso para elas, porque elas estarão absolutamente seguras, serão atendidas, têm direito ao corpo, mas nós ainda precisamos discutir profundamente o processo de atenção básica que nos mata, que mata os nossos filhos, tá? Porque também quando a gente fala de atenção à saúde, a gente está falando de saúde da família, né? Da nossa família, que já é destruída pelo Estado. Então a gente tem
na minha opinião, um processo muito grande para decupar, até a gente chegar nessa questão do aborto. Até a gente chegar nessa questão. É isso.